Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, saudando aqui, agradecendo a presença de todos os auditores, doutora Mariana, procuradora, doutor Fábio, advogado, secretaria, presentes aqui, doutora Júlia, doutor João. Vamos dar início aqui, não temos pedido de preferência hoje. Vamos dar início ao julgamento do processo 390/2024, denunciado Ítalo de Souza Carmo, por suposta infração praticada durante a partida da Associação Atlética Internacional de Bebedouro versus Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista Sub-20. Doutor Fábio, pela defesa, tem provas a produzir, doutor? Sim. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Processo 390, Inter de Bebedouro contra o Comercial Paulista do Sub-20. O denunciado pela dona Procuradoria é o atleta Ítalo de Souza Camargo do Comercial, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo já nos acréscimos do jogo, pelo seguinte motivo, conforme súmula, aspas, expulso após ser advertido anteriormente por discordar das decisões da equipe de arbitragem. O mesmo continuou com as reclamações, proferindo as seguintes palavras: você está de sacanagem, caralho, conseguiu o que você queria. Foi pé alto. Após ser expulso, o juiz coloca na súmula, o mesmo veio em minha direção, necessitando ser contido pelos seus companheiros de equipe. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Mariana. Nobres auditores, demais aqui presentes, boa tarde a todos. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e não se opor à eventual aplicação de pena de advertência por se tratar de caso em que houve expulsão mediante exibição do segundo cartão amarelo. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Realmente, aqui o atleta ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? As palavras proferidas, embora beirem aí o desrespeito, não tiveram um condão, não foram mais gravosas, né? Então, dessa forma, como o atleta é primário, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para voto, por favor. Sendo o segundo cartão amarelo, presidente, voto pela pena de suspensão de um jogo com conversão em advertência. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel Giordani. Boa tarde a todos. Desculpa o ligeiro atraso. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia. Boa tarde. Também acompanho o relator. Obrigada, doutora. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade o atleta Ítalo de Souza Carmo, suspenso por uma partida convertida em advertência. Julgamento finalizado. Vou dar início ao julgamento do processo 392/2024. Pode fazer relatório e voto, né, doutores? Denunciado Pedro Otávio Santos Bueno, por suposta infração praticada durante a partida Rio Claro versus São Carlos, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, a doutora Patrícia. Então, de acordo com a Procuradoria e a Defesa, devemos fazer relatório e voto, doutora. Tá, vamos lá. Bom, processo 392 de 2024, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação a Pedro Otávio Santos Bueno, da equipe São Carlos, por infração ao 250 CBJD. De acordo com o relato do árbitro, após advertido anteriormente por impedir ataque promissor, o mesmo atingiu a mão no rosto do seu adversário, número 15, Raí, de maneira temerária. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Deixa eu ver, além disso, temos o segundo denunciado, Rafael Henrique de Souza, da equipe São Carlos, também no artigo 250, de acordo com o relato do árbitro, após ser advertido anteriormente por atingir a mão no rosto do seu adversário de maneira temerária, o mesmo calçou seu adversário, número 15, Raí Araújo, na disputa da bola de maneira temerária, o mesmo não necessitou de atendimento médico. Ambas as situações receberam o segundo cartão amarelo.
também ambos são primários. Esse é o relatório e passo ao voto. Como é de praxe dessa comissão e diante do contexto da denúncia, trata-se de segundo cartão amarelo e eu voto por uma partida convertida em advertência para ambos os casos, assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade o atleta Pedro Otávio Santos Bueno, suspenso por uma partida convertida em advertência, e o atleta Rafael Henrique de Souza, suspenso por uma partida convertida em advertência. Por unanimidade. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 393/2024, denunciado Matheus de Oliveira Pimenta, por suposta infração praticada durante a partida do Esportivo Brasil versus Elos Esporte, Campeonato Paulista Sub-20, se tem defesa escrita e tem depoimento gravado também. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para a relatora, doutor, por favor. Obrigado, presidente. Processo 393/2024, Desportivo Brasil contra Elo Esporte, Paulista Sub-20, partida realizada no dia 3 de maio de 2024. Denunciado pela doutora Procuradoria o atleta do Desportivo Brasil, Matheus de Oliveira Pimenta, no artigo 254, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e parágrafo 3º do CBJD. Ele foi expulso diretamente, conforme súmula, por atingir seu adversário cuja força excessiva com intensidade alta, dando um carrinho, entre parênteses, tesoura, na altura do joelho do seu adversário. O adversário necessitou de atendimento médico, não retornando para a partida. Após a avaliação médica, precisou ser removido pela ambulância. Esse processo já estava semana passada, eu fiz questão de destacar aqui para os meus colegas, ele foi adiado, mas a partida foi 9-1 e o lance aconteceu quando já estava 9-1 no jogo e ele é da equipe que estava ganhando de 9-1. A resultado de defesa escrita, ele é primário. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação do atleta denunciado. Obrigada, doutora. Temos depoimento gravado nesse caso? Vamos ouvir a... Doutor, quer ouvir? E tem depoimento gravado também. Não sei se eu dou para Quer ouvir? Dispense. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Boa tarde, aqui é o Matheus Pimenta, atleta do Desportivo Brasil. Me retratar aqui pelo que ocorreu no jogo contra o Elo Esporte, na entrada que eu dei no jogador adversário. Eu fui tentar pegar a bola e acabei acertando o jogador junto. Na hora ele saiu de maca. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ele, graças a Deus não teve nada de grave, nada mais sério. Ele falou que estava tudo bem. Sub-20, um campeonato onde é mais intenso, lança mais duros.
mas eu não tive intenção nenhuma de machucar o jogador. Foi minha primeira expulsão no ano, então aqui peço desculpa ao atleta do esporte. Então, vamos com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Sim, por favor. Presidente, longa defesa escrita aqui do Desportivo Brasil para o atleta, resumidamente dizendo que ele confessa, conforme o depoimento gravado, diz que não tinha intenção de machucar o adversário, e a respeito do parágrafo 3º do artigo citado pela doutora Procuradoria, eles alegam que o atleta adversário já tinha condições de jogar 14 dias após, ou seja, no dia 17 de maio foi juntada a súmula da equipe adversária e ele já tinha condições de jogar. Além disso, eles destacam o placar, sendo que estava 9-1, então isso seria positivo para ele, no sentido que o jogo já estava 9-1, então ele foi expulso no final do jogo, não teria tido nenhum grave problema para o jogo. Diz que a Procuradoria tenta pensar o máximo de dispositivos possíveis contra o atleta, sem se ater à realidade de fato jurídica, e pedido denúncia rejeitada de plano, e se não for o caso, desqualificação para o 254, parágrafo 2º, sendo afastado de qualquer hipótese, parágrafo 3º do mesmo artigo. Esse é o relatório da defesa, presidente. Então, tá certo. Obrigada, doutor. Então, com a palavra para proferir o voto, por favor. Presidente, esse caso eu fiz questão, como diz na sessão passada, né, de manter comigo, que eu achei um caso muito sui generis, né? A defesa disse que o placar é em tese favorável a ele, eu pensei exatamente o contrário. No jogo 9-1, o jogador dá uma tesoura no joelho do adversário, para mim não faz qualquer tipo de sentido. Já não faria sentido qualquer placar que fosse. Sendo 9-1 a favor, pior ainda. Então, eu voto pela suspensão de 6 jogos, aplicando o artigo 182, fica para 3 jogos. Esse é o meu voto. Amador. Tá, obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Daniel pelo voto. Ele tinha mencionado o espanto já na sessão passada. Eu vou pedir vênia para divergir de um detalhe só, porque o atleta, o denunciado, ele é profissional. Vai acabar em 3 partidas mesmo, mas direto. Eu vou em 3 partidas, considerando não se tratar de atleta reincidente. Retifico o voto, então. Eu achei que ele era amador, se é profissional, então 3 votos. Então, 3 jogos. 3 partidas? Isso, 3 partidas, perdão, presidente. Como vota a doutora Patrícia? Oi, boa tarde, já falei boa tarde. Eu também vou acompanhar 3 partidas, conforme o voto dos meus colegas. Obrigada, doutora. Eu também acompanho, então, o relator, que retificou o voto. Então, fica o atleta Matheus de Oliveira Pimenta, suspenso por 3 partidas. Matheus de Oliveira Pimenta, por unanimidade, suspenso por 3 partidas. O sistema está com problema? Ou nós estamos fazendo o voto à mão, então, manuscrito? Então, pegou 3 partidas? Tá, obrigada. Também vi pela pastinha aqui, né? Ó. Agora travou. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 399/2024, denunciada a agremiação Marília, por suposta infração praticada durante a partida Marília versus Grêmio Novo Horizontino, no Campeonato Paulista Sub-20. Também tem defesa escrita do Marília. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra. Pela ordem, presidente, desculpe, tem a defesa escrita, porém o advogado pediu que eu sustentasse, fizesse a sustentação. Tá certo. Por favor. Tem provas a produzir, doutor? Só as dos autos mesmo, só os documentais. Então, com a palavra, doutor Manuel, por favor. Obrigado, presidente. Processo 399, denúncia oferecida pela doutora Procuradoria.
em desfavor da agremiação do Marília, denunciada como incurso no artigo 243-G do Código Desportivo. De acordo com o que foi trazido, o árbitro informou que aos 96 minutos da partida ouviu gritos racistas da torcida Mancha Azul direcionados ao assistente número 1, senhor Samuel da Silva, com os seguintes dizeres, abre aspas, vai colocar um short, bandeirinha, repetidas vezes. Ouvindo essas ofensas, o árbitro paralisou a partida e informou ao diretor de jogo que acionou a polícia militar, não obtendo êxito na identificação do autor dos gritos. Informa que, cessando as ofensas, a partida foi reiniciada e, após ao término da partida, foi lavrado um boletim de ocorrência junto à polícia militar presente no estádio. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Nobres auditores, aqui a gente está diante de um caso que é bastante grave e que o clube ele tenta, de alguma forma, justificar a ação dos seus torcedores. Contudo, ele não se ocupa de identificar quem são esses torcedores. É um caso de racismo. Eu, quando fui fazer o oferecimento da denúncia, eu demorei para entender o que era esse racismo de tão sério, de tão asqueroso e de tão nojento que é falar que ficar esbravejando a torcida organizada que um bandeirinha negro estaria sem short, já que ele estava usando um shorts da cor preta. É uma vergonha isso acontecer no futebol. E é uma vergonha também o Marília não conseguir impedir que esses torcedores eles entrem no estádio. A agremiação ela apresentou aqui uma série de documentos. Ele afirma que comunicou à Federação Paulista de Futebol, imputando à Federação Paulista de Futebol a responsabilidade que é dele de assegurar a segurança para a realização da partida, a responsabilidade que é dele de assegurar que isso não aconteça, mas ainda assim há inclusive ofício do Ministério Público dizendo que é recorrente a ação dessa torcida. Então, nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e vai solicitar a esse tribunal que, assim como já aconteceu em outros casos do STJD, que sejam impostas outras penas além daquelas que estão previstas aqui no tipo. Então, o artigo 243G, no parágrafo 2º, ele fala que a pena de multa pode ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 dias. Então, a Procuradoria sugere que, além da pena de multa cabível ao tipo, seja imposto que o clube impeça a torcida organizada de acessar o estádio nas datas de partidas. Obrigada, doutora. Doutor, pode ler a defesa antes de sustentar? A defesa, o doutor sustenta, então. Meu pedido, só. O Marília Atlético Clube apresentou defesa escrita, pedindo a absolvição sumária, tendo em vista que a torcida organizada tem sido contumaz e sempre identificada, com base no princípio da razoabilidade, alternativamente requer a aplicação da pena mínima. Não. É isso? Doutor Fábio, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Então, conforme consta aqui no presente processo, no documento juntado, inclusive, que é o principal juntado pela defesa aqui pelo clube, né, ele informa que o clube, e eu tive contato nessas últimas 2 semanas, né, desde a semana passada, com o presidente do clube, e ele me informou que, assim como ele escreve aqui no documento, que tem tido problema, né, várias reincidências, né, com a torcida, a Mancha Azul, que inclusive já está com o CNPJ baixado, né, e né, ele fez um histórico aqui de que lá em janeiro teve briga de torcedores que foram detidos e identificados, né? Depois, em fevereiro, teve briga da torcida por causa de cambismo. Aí, em outras 2 oportunidades, a mesma torcida teve briga dentro do estádio por conta da torcida, e eles estão tendo dificuldades, né? Porque até o momento eles não têm como impedir que a torcida
entre, né? São alguns, não é nem a torcida inteira, pelo que ele fala, mas são algumas pessoas que, uma ou duas que são mais problemáticas ali, né? E até então ele não tem como proibir que essas pessoas entrem, né, no estádio. Por isso ele solicitou, ele não disse que seria uma obrigação ou a culpa da federação. Ele solicitou ajuda à federação, bem como solicitou a ajuda ao próprio Ministério Público, né, para poder tentar barrar, né, esses torcedores que estão causando problema, né? Aqui no próprio processo a gente vê vários boletins de ocorrência juntados pelo Marília, e inclusive aqui eles colocam no boletim referente a esse fato isolado, esse fato específico desse processo, né, de racismo, né, o boletim informa que foi uma pessoa só da torcida que proferiu essas palavras racistas, né? E então o que afasta também nesse caso, no meu ver, a questão do parágrafo 1º, salvo engano, do 243G, quando é de elevado número de torcedores, tal, pode ter perda de pontos, então. Mas a questão é, o clube ele não está se esquivando, né? Ele está, pelo contrário, ele está tentando a todo custo uma solução, porque ele está sendo lesado por causa disso, né? E ele solicitou ajuda, né? Para poder tentar resolver isso. O clube ele é obviamente contra qualquer forma de discriminação, né? Inclusive injúria racial, racismo. Motivo pelo qual juntou também nos autos até uma campanha que ele costuma fazer. Aqui, deixa eu ver se eu acho a página. Na página 40 dos autos. Né, coloca aqui, diga não ao racismo, é o banner do que eles vinculam no próprio Instagram da agremiação. Então, em todo momento, o clube ele está disposto e está tentando fazer o máximo possível, né? Ele não está tirando o corpo fora para poder resolver, mesmo porque ele é o maior prejudicado, né, nessa questão. E por isso o pedido de absolvição, né, o pedido principal, visto que tem todo esse histórico, né, que ele está tentando combater, né? Falando especificamente aqui do caso, foi um torcedor apenas que proferiu essas palavras, né? Então o clube veio denunciado no 243G, né? É muito delicada essa situação, porque é difícil você responsabilizar um clube pelas falas de apenas um torcedor, né? Por mais que tenha tentado identificar, o próprio árbitro não conseguiu identificar quem que era na ocasião, mas foi lavrado o boletim. Então, o pleito principal da agremiação é a absolvição, se não, caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicada a pena mínima, né, considerando aqui os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, né, e considerando a intenção aqui e o esforço que o clube está fazendo para tentar acabar com esses casos, né, e esses problemas que a torcida vem trazendo. Essa é a defesa. Obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar a doutora Mariana pelo trabalho nesse caso aqui, que a gente vê que é um caso importante, o doutor também, Fábio, e acho que aqui a gente precisa se estender rapidamente um pouco a mais. Eu acho que a agremiação aqui, ela talvez tivesse a oportunidade de apontar eventualmente quem seriam esses responsáveis, porque ela menciona que está tendo problema com a torcida organizada.
pela nossa experiência, eu imagino que o estádio não estivesse tão lotado a ponto de não conseguir eventualmente identificar qualquer torcedor que seja que tenha praticado esse ato lamentável aí, esse grito absolutamente inconcebível. O BO que foi feito aqui não foi o que é exigido pela legislação desportiva, que seria o registro na delegacia de polícia. Foi feito o BOPM, que a gente diz, que é o relato dos acontecimentos ali no local dos fatos, que foi registrado pela Polícia Militar, sem qualquer identificação também, pelo que eu vi da documentação acostada. O próprio Marília, isso é de se ressaltar, por meio do doutor Alisson, menciona os problemas que tem tido, etc., e de fato enviou um ofício aqui para o Ministério Público em decorrência de uma outra partida. E o BOPM, o que se tem de informação são os declarantes aqui, que são os ofendidos, a equipe de arbitragem, pelo que eu pude verificar. Tá? E eles reforçam o que foi trazido no campo observações da súmula, sem que tenha sido identificado de fato qualquer ofensor. Então, por essa razão, eu voto pela condenação da agremiação no artigo 243G. Mesmo em se tratando de campeonato sub-20, eu voto a pena de multa aqui no valor de R$10 mil. Há de se considerar que a agremiação ela é reincidente, embora não específica. Com relação ao segundo pleito da Procuradoria, eu penso que nós não temos aqui como inviabilizar o ingresso dos torcedores por não haver identificação sequer de quem seria esses infratores. Mas considerando o histórico trazido pela própria agremiação, considerando se tratar em racismo aqui e discriminação em decorrência de raça, eu voto pela perda de mando da agremiação em 2 partidas, com base no parágrafo 3º, que faz a remessa ao artigo 170, inciso 7º. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor Manuel. Como vota a doutora Patrícia? Bom, eu parabenizo o voto, antes de mais nada, e gostaria de pontuar aqui o que a doutora Mariana colocou, que eu também fiquei na dúvida quando colocou shorts, que o negócio, assim, não passa nem, uma pessoa que não é racista, passa nem pela cabeça por que ele mandou colocar um shorts. Eu também não estava conseguindo assimilar até ela falar isso. Eu também entendo bastante gravosa a situação, acho que a federação e nós aqui na condição de auditores temos que coibir isso de todas as formas, porque a gente luta contra isso já aqui há 4 anos, e eu em outros tribunais com as mesmas situações, e a gente parece que quanto mais luta, a gente continua vendo isso repetidamente pelos estádios e infelizmente dentro do nosso cotidiano na nossa sociedade. Eu acompanho o voto na íntegra, parabenizo mais uma vez o doutor Manuel e assim como voto. Obrigada. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Obrigado, presidente. Parabéns, doutora Mariana, doutor Rodney, pela denúncia muito bem feita, doutor Fábio pela defesa e doutor Manuel pelo voto. Voto integralmente com o relator. Obrigada, doutor. É uma situação extremamente gravosa, né? A súmula está muito bem descrita, eu acompanho na íntegra o relator também. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$10 mil e a agremiação Marília e a perda de mando de campo em 2 partidas, com o fundamento aqui no inciso 7 do artigo 170, além do 243G. Presidente, eu queria solicitar o acórdão, por favor. Redação. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 400/2024. Denunciado Cristiano Vieira, por suposta infração praticada durante a partida Presidente Prudente versus Vila Operária, Campeonato Paulista Sub-20.
relatora, doutora Patrícia, com a palavra, por favor, para o relatório. Vamos lá. Procuradoria oferece denúncia em relação a Cristiano Vieira, da equipe Vossen, né, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, expulso por, após receber cartão amarelo, discordar das decisões da arbitragem. Em ato contínuo, proferiu as seguintes palavras, abre aspas, faz seu trabalhinho aí, seu fraco. Bom, essa situação aconteceu no segundo tempo, 78 minutos, né, de partida. Em relação a antecedentes, é um preparador físico, eu gostaria de destacar isso. Em relação a isso, ele é primário e esse é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do denunciado. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, ele veio denunciado no 258 como aqui desrespeito, né? Realmente as palavras proferidas tiveram um tom de desrespeitoso, porém não de forma grave, né? Ele é primário, então ele tem aí a atenuante, né? Essa atenuante da primariedade. Peço que seja aplicada, então, a pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto. Bom, parabenizo a defesa, mas eu entendo da seguinte forma, acho que eu sempre pauto isso, preparador físico, ele está ali com outras funções e não, assim, para se dirigir à arbitragem, né, até minimizando o trabalho. Em que pese aí a questão da primariedade dele, eu entendo por uma partida de suspensão sem conversão, assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Acompanho, presidente. Obrigada, doutor Daniel. Acompanhe, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade o preparador físico Cristiano Vieira suspenso por uma partida. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 419/2024. Denunciado Raul Guilherme Passos Vieira, por suposta infração praticada durante a partida Barretos versus Olímpia, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Processo 419/24, Barretos contra Olímpia Paulista Sub-15. Os denunciados ambos são do Olímpia. Raul Guilherme Passos Vieira, auxiliar técnico, em curso no artigo 258 caput, 258B e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e o massagista Rinaldo Rubeni Machado, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, 2 vezes. O Rinaldo, né, o massagista, foi expulso aos 48 minutos de jogo. O motivo do cartão vermelho, por proferir as seguintes palavras em minha direção: vai tomar no seu cu, foi falta caralho. Informa ainda que o mesmo saiu do campo de jogo, proferindo as seguintes palavras direcionadas a mim: seu arrombado, você é horrível, filho da puta. Nas ocorrências do jogo, na súmula, ele está informado. Informo que após a finalizada a partida, com a equipe de arbitragem no vestiário, o membro da equipe Olímpia passou na porta e proferiu as seguintes palavras: parabéns, seu arrombado. Esse membro foi identificado pelo diretor de jogo como sendo massagista da equipe, senhor Rinaldo Rubem Machado. Já em relação ao auxiliar técnico Raul Guilherme Passos Vieira, este foi expulso por proferir as seguintes palavras ao médico, 1 minuto depois da expulsão do massagista: foi falta, vai tomar no seu cu. A súmula ainda consta que o mesmo saiu do campo do jogo por vir as seguintes palavras: você é péssimo, filha da puta. Ao final do jogo, o senhor citado, né, o Raul Guilherme, o auxiliar técnico, adentrou ao campo de jogo, vem na direção do árbitro e profere as seguintes palavras: você não vai apitar em lugar nenhum, você é horrível. Ambos são primários e não houve juntada defesa escrita. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os auditores, auditoras, doutor Fábio, as pessoas aqui presentes no tribunal. Peço desculpas pelo atraso, o trânsito hoje está terrível, deve ser em razão do feriado amanhã. Mas, a gente está tratando do processo, o primeiro denunciado aqui, o senhor Rinaldo, o massagista, como bem descrito pelo nobre relator, doutor Daniel,
Nós o denunciamos no artigo 258, parágrafo 2º do CBJD, por 2 vezes. A primeira, por ele se dirigir à arbitragem, ainda em campo de jogo, dizendo vai tomar no cu, foi falta, caralho. E ainda para sair do campo de jogo, ele voltou a se dirigir à arbitragem também, dizendo ao árbitro, seu arrombado, você é horrível, filho da puta. Então, para nós, muito embora a gente saiba do entendimento de alguns auditores, no sentido de que eventualmente pode ter se tratado de um ato continuado e, em razão disso, caracterizar apenas uma infração, e aí, eventualmente, na dosimetria da pena agrava, né, ou atribui-se uma penalidade um pouco mais gravosa, digamos assim, mas nesse caso, nos parece, pelo menos a esse procurador, de 2 situações absolutamente distintas e, de qualquer maneira, entendemos que houve sim a infração ao 258 2 vezes, razão pelo qual, neste caso específico, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Raul, auxiliar técnico, também denunciado no 258 caput, 258B, 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, também como bem descrito pelo doutor Daniel, ele se dirige à arbitragem de maneira absolutamente desrespeitosa, dizendo foi falta, vai tomar no cu. Depois ele sai de campo proferindo novamente palavras em face do árbitro, dizendo você é péssimo, filho da puta, e não contente, após o término de jogo, ele retorna ao campo de jogo para novamente se dirigir à arbitragem, dizendo você não vai apitar em lugar nenhum, você é horrível. Nós só não o denunciamos aqui no 243C, porque a frase dita por ele, no nosso entendimento, não se encaixaria muito bem na questão da ameaça, muito embora, né, numa leitura bem objetiva e bem analisada, pudéssemos até fazer a sustentação aqui nesse sentido. Mas preferimos manter aí no 258, razão pelo qual, em razão dessas 3 infrações, a qual a Procuradoria também entendeu com relação ao auxiliar, aguardamos condenação conforme capitulado na denúncia. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Iniciarei, então, a defesa pelo senhor Rinaldo, massagista, veio denunciado no 258, parágrafo 2º, por 2 vezes, né, por proferir palavras aqui desrespeitosas, né. No entanto, a súmula aqui é bem clara, que ele proferiu as palavras, né, e continuou, depois foi expulso e continuou proferindo. Então, aqui no caso, entendo que se trate de uma infração continuada mesmo, como o doutor Rodney rebateu, né, mas eu entendo aqui, com a devida vênia, que se trata mesmo de uma infração continuada. Então, a defesa pleiteia a aplicação de somente uma vez, né, no 258, entendendo aqui que sim, houve o desrespeito, mas ressalto que o massagista ele é primário, né? Se trata aqui de competição exclusivamente amadora, então peço a pena mínima, com a possível conversão e advertência, e em caso de dosimetria acima da mínima, da pena mínima, que seja aplicado 182 no parágrafo 2º para o massagista, senhor Rinaldo. Essa é a defesa. Com relação ao auxiliar técnico, ele veio denunciado no 258 2 vezes e no 258B, né, por invasão. Entendo aqui que no primeiro momento ele fala foi falta, vai tomar no cu. Entendo que esse vai tomar no cu seria muito mais uma interjeição do que uma ofensa, né? Algo como exaltando ali, se exaltando um pouco, mas não direcionado ao árbitro a fim de ofendê-lo, apenas uma reclamação, e aí foi expulso, e aí teve o desrespeito em si, nesse segundo momento, né, e aí, ao final, isso foi 258, entendo pela Procuradoria, e ao final ele entrou no campo de jogo para falar com a arbitragem novamente. E proferiu, você não vai apitar em lugar nenhum, você é horrível, o outro desrespeito. Porém, no primeiro momento, no primeiro 258, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão à advertência. No segundo momento, entendo que deva ser aplicado o artigo 183, né, visto que a invasão foi uma infração meio para poder
desrespeitar a arbitragem, então peço que o 258 absorva o 258B, né? E também, nesse caso, peço a aplicação da pena mínima com a possível correção de advertência. Então, o pedido seria duplamente no 258, pena mínima convertida em advertência. Ele também é primário e é competição amadora, então também faz jus ao benefício do 182, parágrafo 2º. Essa é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Estava aqui conversando com o Manuel, tirando algumas dúvidas. No primeiro caso, do massagista Rinaldo, entendo sim que houve ato continuado, né, acolhendo a tese da defesa. Meu voto na suspensão de 4 jogos, com aplicação no 82 para o segundo, 2 jogos. No caso do Raul Guilherme, auxiliar técnico, entendo também, concordo com a argumentação da defesa, de inclusão de um artigo no outro aqui no primeiro momento e haver um segundo momento. E aí, em cada um desses 2 momentos aqui, voto pela suspensão de 2 jogos, e aí, com a 82, um jogo. Então, no final das contas, 2 jogos para cada um. Esse é o voto. Suspensão de 2 partidas para o Raul também? Tá. Como vota a doutora Patrícia? Eu vou acompanhar o relator, até pelas questões que já foram colocadas aqui, né, equipe amadora, eu vou acompanhar na íntegra. Quanto ao Raul e ao Rinaldo, Obrigada, 2 jogos, doutor. uma redução. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com relação ao Rinaldo, eu acompanho em 2 partidas. Com relação ao Raul, doutor Nel, vê se eu acertei. É 258 o primeiro. Tá. Eu vou em 2 partidas, já com benefício. E aí, um segundo momento, eu acho que não houve 258B, acho que foi um meio para praticar o parágrafo 2º. Então, eu voto em mais 2 aqui com benefício 1. Então, o senhor Raul, como está condenado em 2 infrações, o total vai ser 3 no meu voto. O Raul, 2 no seria 258, 3 partidas. isso, 2 no 258 com benefício, depois mais uma com benefício no parágrafo 2º. Eu peço vênia ao relator, eu acompanho o voto divergente também. Com relação ao Raul Guilherme, eu aplico a suspensão de 3 partidas no total. Com relação ao Rinaldo, eu acompanho o relator. Então, fica o Rinaldo Rubem Machado, suspenso por unanimidade por 2 partidas, e o auxiliar técnico Raul Guilherme, suspenso por maioria por 2 partidas também, né? Julgamento encerrado. Presidente, Vamos dar- eu gostaria de pedir uma preferência no processo, deixa eu ver aqui, o 13 da pauta, que estão presentes, o atleta está presente. Por favor. Tá, pois não. Então, vamos atender o pedido de preferência do Dr. Fábio. Vamos dar início ao julgamento do processo 424/2024, denunciados Felipe Martins Belo, Vitor Vander Martins e Arthur Pierre Santana Cardoso, por supostas infrações praticadas durante a partida Clube Atlético Juventus versus São Caetano, Campeonato Paulista Sub-20. Quem está presente, doutor, são os denunciados? Como? Está presente no São Caetano. Vitor? É Felipe. O Felipe. Tá, quem mais? Só o Felipe. Só o Felipe, o senhor está só acompanhando? Ele está só acompanhando. Então, relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em desfavor do primeiro denunciado, o senhor Felipe Martins Belo, da equipe do São Caetano, denunciado como incurso no artigo 254-A. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por trocar socos e pontapés contra seu adversário, com o jogo paralisado. O árbitro informa ainda que o atleta não necessitou de atendimento médico e saiu de campo após a expulsão. Segundo o denunciado, senhor Vitor Martins, da equipe do Juventus,
que teria trocado o soco com o primeiro denunciado, o senhor Felipe. Terceiro denunciado, senhor Arthur Pierre Santana Cardoso, da equipe do Juventus, denunciado como incursão no artigo 250. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por desferir um soco no peito de seu adversário e caiu ao solo. Na sequência, o denunciado chutou a bola, atingindo o seu adversário de número 18, enquanto ele ainda estava caído. Informa que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida normalmente. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Além do depoimento, tem mais alguma prova a produzir, doutor? Sem provas, sem provas. Então, senhor Felipe, por favor, pode sentar-se aqui. Os documentos, por favor. Pode sentar-se, por favor. Boa tarde, senhor Felipe. Seja bem-vindo. Obrigada por comparecer. O senhor é atleta lá no São Caetano há quanto tempo? Há 2 meses. Hum? Uns 2 meses. 2 meses? Que idade você tem? 20 anos. Tá, e você, além de São Caetano, você é atleta desde quando? Desde os 10 anos. 10? É. Tá, joga em que posição? Zagueiro. Já teve aqui no tribunal alguma vez? Foi processado? Não. Nunca? O senhor foi suspenso aqui nessa partida, conforme o relato do árbitro aqui, por troca de socos e pontapés com o seu adversário, seu Vitor. O que aconteceu lá com o jogo paralisado? O jogo paralisado, teve a confusão. Eu vejo ele vindo muito rápido na direção. Eu penso que ele vai agredir alguém, eu empurro o peito dele. Ele me empurra de volta, separa, o árbitro entende como agressão. Ele expulsa nós dois e o jogador do número 8 deles. Aí eu e o 10 vai conversar com o árbitro e fala, não, não brigou, né? Só eu. Foi pra separar. Aí ele fala, não, pode sair de campo, vocês 3. O Vitor? Fala de novo o início que você estava falando, quem começou aí a troca de socos? Foi o número 8 deles, que deu um soco no meu jogador e chutou a bola enquanto ele ainda estava no chão. Aí foram todos, os 2 times foi lá, e eu vejo ele vindo muito rápido, o Vitor, o 10. Eu empurro o peito dele, ele me empurra de volta. Só que aí já separa também. Aí, quando paralisa o jogo, ele expulsa nós 3. E eu e o Vitor fica sem entender nada. Aí vamos perguntar pro árbitro porque ele expulsou, ele não fala nada e só pede para nós sair de campo. Alguma pergunta, doutor? Obrigado, presidente. Boa tarde, Felipe. Pelo que eu entendi, essa ligeira confusão começou com o comportamento do terceiro denunciado aqui, né? Que Isso. empurrou e deu Chutou o a bola. chutou. Chutou a Tá. bola Aí deu enquanto estava no chão. aquela juntou a turma ali. Isso. Tá. Vocês só se empurraram porque Isso. o árbitro ele é claro aqui em socos e pontapés. Súmula lá escreve dessa forma. Não teve isso em nenhum momento? Não, só se ele quiser do chute do Não, 8, não. né? Com relação a você e ao Vitor. Não. Especificamente, não teve nem uma tentativa de soco, um chute, nada, até para a gente conseguir fazer a coisa aqui de forma bastante equilibrada. Não teve, foi só empurrão. Só empurrão. Só se dos outros lados lá ele viu alguma Não, coisa. seu e do Vitor, só Não, empurrão. só Não teve um empurrão. soco, um pontapé, nada. Não. Nem naquele calor daquele aparente tumulto ali. Não, tanto que a hora que nós somos expulsos, eu e ele vai conversar com o juiz na boa, um do lado do outro conversando. Tá, tô satisfeito, presidente. Obrigado, Felipe. Obrigada, doutor. Alguma pergunta, doutor Daniel? Perguntas, presidente. Obrigada, doutora Patrícia. Também sem perguntas. Obrigada. Uma pergunta, doutora Dudu? Sem perguntas, presidente. Pergunta, doutora? Então, o senhor está liberado, fica à vontade, senhor Felipe. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria.
A Procuradoria parabeniza o atleta que se dignou a comparecer até aqui. No entanto, as afirmações dissociadas da apresentação das imagens que refutariam aquilo que está expressamente colocado na súmula, e vamos relembrar que, considerando a existência da súmula, o ônus probatório, nesse caso, é da defesa que teria acesso a essas imagens no YouTube, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação dos denunciados nos exatos termos em que ela foi oferecida. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Iniciando aqui com toda a vênia, de acordo com o CBJD e o artigo 58A, né, o ônus da prova é da outra procuradoria, né? Não dá para incumbir a defesa, né, e até prejudicá-la considerando isso, né? O que temos é o quê? A súmula tem a presunção relativa de veracidade, mas lembro, ela é relativa, né? Não é absoluta. Então, o que ocorre? A partir do momento que existe uma contraprova ou algo que gere uma dúvida, como um depoimento do próprio denunciado, deve-se pautar em outro meio de prova, né, para que tenha essa certeza. E na dúvida, indúbio pro réu, né, aqui não dá para se fazer injustiça. O atleta, hora denunciado, o Felipe, ele fez questão de comparecer para explicar a sua versão dos fatos, né? Explicou, inclusive, né, que tudo se iniciou com o atleta número 8 ali do Juventus e que, na verdade, não houve nenhum tipo de agressão, né? Nenhum soco, nenhum chute, e foram 2 empurrões, né? Ele empurrou o atleta, o Vitor, e o Vitor o empurrou novamente. Ali, como já tinha se instaurado uma pequena confusão, né, o árbitro expulsou aquele que deu início e mais um de cada lado, né? Então, dessa forma, a defesa pleiteia a desclassificação do 254A para o 250, mesmo porque teria gerado, né, caso os dois tivessem se agredido, teria gerado um tumulto muito maior, né, não teria parado por ali, e o próprio árbitro coloca ali que, na súmula, que não teve, quer ver? Deixa eu só checar aqui. 424. O próprio árbitro coloca que não foi necessário atendimento médico e então, e o próprio árbitro coloca que não foi necessário atendimento médico, e quando existe uma agressão, esse atendimento normalmente ocorre, né? Então ficou claro aqui que não existiu a agressão do Vitor e do Felipe, e motivo pelo qual a defesa pleiteia a desclassificação 254A para o 250, entendendo como um ato desleal ou hostil, né, empurrar assintosamente seu adversário, e o atleta aqui denunciado é primário, motivo pelo qual a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Presidente, eu faço dos outros também? Sim, por favor, doutor. A tese, na verdade, do Vitor é a mesma, então por isso que eu vejo que não tem a colidência, porque como o próprio atleta aqui disse, foi somente empurrão, peço também a classificação para o 250 e a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já com relação ao Arthur, deixa eu checar de novo. O Arthur... O Arthur está no 250? Então, peço... Deixa eu... Só um momento. Com relação ao Arthur, eu peço a aplicação da pena mínima convertida com a possível conversão em advertência. É a defesa.
Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Rapidamente agradecer ao Felipe pela presença. Rapidamente também mencionar que um atleta sub-20 está na fase de conseguir eventualmente alguma coisa no profissional, no amador, e às vezes uma expulsão dessa interrompe até a sua carreira, porque é uma fase de transição. Sempre faça essa observação, porque é um fato, tá? Sem desprezar o que foi trazido pelo Dr. Fábio, eu acho que aqui o depoimento pessoal por si só, ele não afasta o que foi trazido pela súmula. A súmula menciona que houve aí alguma troca de soco e pontapé, sem desconsiderar que o Felipe veio até o tribunal. Eu acho que o seu depoimento pessoal por si só, né, é insuficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Então, eu voto pela condenação do senhor Felipe, do senhor Vitor, no 254A, a pena mínima de 4 partidas, reduzida para 2, com base no artigo 182. Com relação ao terceiro infrator, o senhor Arthur Pierre Santana Cardoso, eu voto pela sua condenação. Acho que ele, inclusive, teve uma participação inicial nesse princípio de tumulto, além de chutar a bola depois em seu adversário. Então, aqui eu voto a pena de 3 partidas no 250, com base no 182, reduz pela metade, vai acabar ficando em 1 partida de suspensão, presidente. É como voto. Considerando também que todos são amadores não reincidentes, tá? Para o Arthur, 1 partida. Tá. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Bom, também parabenizo e a defesa e agradeço a presença do atleta, que é importante, né? Isso, a presença para esclarecer pontos da súmula. Por outro lado, fica difícil se afastar dessa situação, em que pese o Felipe ter trazido essas informações aqui. Eu vou acompanhar. Só a única coisa que eu fiquei aqui meio com dúvida é com relação ao Arthur, porque ele que a princípio deu start nisso e ele foi no 250. Se a gente for levar ao pé da letra, se ele deu um soco no peito, então poderia também ter ido aí para um 254. Como os outros estão, mas como o árbitro também enfatiza essa questão dos socos e pontapés, e a gente não tem imagens, e eu acho que deveria constar em todo o processo para auxiliar a gente a trazer mais clareza, né? Que com imagem não tem argumentos, fica mais complicado, né? Mesmo que a gente queira, de alguma forma, né? Ajudar o atleta, né, pelas situações que o relator colocou. Mas eu só estou pontuando isso, mas de qualquer forma eu vou acompanhar o relator na íntegra em relação ao Felipe, Vitor e o Arthur. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, fica o atleta Felipe Martins Belo, suspenso por 2 partidas, por unanimidade. O atleta Vitor Vander Martins, suspenso por 2 partidas, por unanimidade. E o atleta Arthur Pierre Santana Cardoso, suspenso por 1 partida, por unanimidade. Só destacando que a súmula, pelo descritivo da súmula aqui, com relação ao Arthur, não dá para fazer de forma diferente. Então, o julgamento encerrado. Vamos dar início agora ao julgamento do processo 420/2024, denunciada a agremiação Olímpia por suposta infração praticada durante a partida Esporte Clube Barretos versus Olímpia, Campeonato Paulista Sub-17. Relator Dr. Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do senhor da agremiação, do Olímpia, denunciada como incurso no artigo 213, inciso 3º do CBJD. Consta do relatório das ocorrências que após o primeiro gol da equipe do Barretos, aos 11 minutos de jogo,
foi constatado pelo quarto árbitro que um torcedor lançou um objeto em direção aos jogadores da equipe do Barretos, enquanto eles comemoravam o gol. O objeto não foi identificado, mas com aparência de ser uma pedra. Informa que o objeto não atingiu ninguém. Informa também que o torcedor que lançou o tal objeto foi identificado pelo delegado da partida, sendo o senhor Matheus Floriano de Oliveira Júnior, jogador da equipe do Sub-15 do Olímpia. Olímpia era a equipe visitante. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Presidente, doutor Manuel Jordani, a súmula é bem didática, digamos assim, traz todas as informações necessárias, né, que subsidiaram aí a denúncia em face da equipe do Olímpia. Inclusive, a autoria do objeto que foi lançado em campo de jogo, trata-se do menor atleta do Sub-15 da equipe do Olímpia. Verifiquei, inclusive, se no processo constava alguma defesa escrita, bem como eventual providência, né, em que pese a menoridade da pessoa identificada, né, o que se limitou simplesmente à segurança privada que estava na partida, retirar o pai e o autor do lançamento do objeto do estádio. E talvez não tenha sido tomada nenhuma providência em razão da menoridade do autor do fato, mas o que não retira, inclusive, a responsabilidade objetiva da equipe do Olímpia. Então, reitero os termos da denúncia e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Alguns pontos aqui, nesse caso, chamam a atenção, né? Primeiramente, entendo que a responsabilidade da agremiação não é objetiva, né? Aqui, ela toma todos os cuidados para que não entrem com objetos, né? Mas a partir do momento que se tem um objeto lá dentro, né? Um copo descartável, por exemplo, não foge dessa entendo que a agremiação ela não tem capacidade para evitar que um copo descartável seja jogado por alguém da torcida, porque esse copo pode estar lá, né? Ela não pode tirar. Então, não tem como evitar isso, né? O que ela pode fazer tendo o arremesso de objeto em campo, identificar ali, né, de acordo com o parágrafo 3º, levar para lavrar o boletim. Aqui no caso, realmente foi identificado, né, até pelo diretor do jogo, né, motivo pelo qual, sendo identificado, e ele mesmo aqui, juntaram inclusive a certidão de nascimento, né, do infrator aqui. Entendo que seria desnecessário até a parte da agremiação, ou seja, ela estaria até impedida, né? Não, não teria como ela reidentificar para poder se utilizar do parágrafo 3º e ser absolvida, né? Então, eu vejo que aqui nesse caso ela deva ser absolvida, porque houve a identificação correta, né? Então, ela ficou de mãos atadas, não podia fazer mais nada, né? Que puder para poder para poder se salvar aqui, vamos dizer assim, né? Então, por esse motivo, eu peço a absolvição da agremiação. Mas, num segundo momento, é interessante porque o diretor ele fala que por 2 vezes o atleta que ele jogou, arremessou coisas no campo, objetos no campo, mas não teve objeto no campo. Ele fala, vale salientar que não foi encontrado nenhum objeto dentro do campo, né? Se foi arremessado, deveria estar dentro do campo ali, mas não foi. Então, peço que o pleito principal e único é a absolvição da agremiação, mas subsidiariamente peço a pena mínima e a aplicação do 182, no caso, é a defesa. Obrigada, doutor. Doutor Manuel, com a palavra para voto, por favor. Obrigado, presidente.
Acho que é mais um caso um pouco sui generis. E aqui acredito na possibilidade das duas equipes estarem, né, em dia de jogo sub-15 e sub-17. O Olímpia era aí a agremiação visitante. Eu acho que o relato de uma pedra é considerável. Acho que o árbitro foi até detalhista aqui, ele explicou por item por item. E eu acho que a agremiação citada do processo poderia, eu nem exigiria o BO nesse caso, esclarecer o que foi feito com relação a essa conduta do atleta. Então eu acho que, embora identificado, de fato eu acho que há essa configuração, principalmente em razão do objeto que foi lançado por um garoto de 15 anos que faz parte dos atletas da agremiação. A agremiação, inclusive, ela é reincidente específico e mais duas genéricas. Então eu voto aqui na condenação à pena de multa de R$ 500, até para que tenha um efeito pedagógico, para a agremiação participe com alguma informação numa próxima ocasião. E já levando em consideração o 182 e a reincidência se anulando nesse caso em R$ 500, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Acompanho o relator. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, Eu presidente. também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 500 à agremiação Olímpia. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 421/2024. Denunciada a agremiação Clube Atlético Bandeirante por suposta infração praticada durante a partida Bandeirante versus Internacional Academic Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para o relator. Por favor. Obrigado, presidente. Processo 421/2024, Bandeirante contra Inova International Academy. A Procuradoria denuncia o Bandeirante no artigo 191, inciso 3. Conforme a denúncia, o Bandeirante se apresentou à partida com 15 jogadores relacionados e o regulamento das competições, no artigo 19, parágrafo único, diz que tem que ter no mínimo 18 atletas educandos para se apresentar uma partida, sob pena de multa administrativa de R$ 1.000, acrescido de R$ 100 por atleta faltante. Não houve juntada defesa escrita. O Bandeirantes não... Ele já apresentou uma condenação aqui pelo 191, mas no inciso 1, não no inciso 3. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, salientar que o caso 422 é referente a outra agremiação, mas é a mesma temática. Então, o regulamento específico do Campeonato Paulista Sub-13, ele traz a obrigação da agremiação se apresentar em cada jogo com no mínimo 18 atletas educandos, e aí a apresentação com número inferior a esse caracteriza a infração ao regulamento, lembrando que a multa administrativa ela não se confunde com a penalidade da Justiça Desportiva. O código é claro, a Constituição é clara, que isso não caracteriza bis in idem, portanto, a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Aqui no caso do Sub-13, o campeonato tem uma peculiaridade que me explicaram, a agremiação me explicou que são os pais que levam, né, os jogadores, os atletas, para jogar. Então, muitas vezes, acontece de, se tiver muito frio, às vezes não vão, ou não está com vontade de ir, e aí acaba dando esse problema de, às vezes, não ter todos os atletas ali, principalmente os que já estavam considerando alguma parte de reserva, embora todos tenham que jogar, né? E aqui no caso teve um descumprimento de regulamento, não afetou a partida, já foram punidos administrativamente pela federação, né? Eu entendo também que não tem uma são coisas diferentes, né? A parte administrativa e o tribunal, desse tribunal, porém temos que considerar que já é um sub-13, né? E dessa forma, não tendo, foi um descumprimento de regulamento, não tendo afetado a agremiação, a competição, todos jogaram, né? Sem maiores prejuízos. Peço que, nesse caso, seja aplicada a pena mínima, com a possível conversão em advertência. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto. Por favor. Então, se eu entendi bem, já foi aplicada uma multa de R$ 1.300. É isso. Que é 1.000 e por cada jogador 100.
Bom, tudo bem. Aqui, eu entendi. Artigo 91, inciso 3, né? Pena multa de 100 a 100 mil reais. Eu não converto em advertência, não acho que é de pequena gravidade, então voto pela pena de 500 reais, aplicando o 82.250. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Desculpa. É que como tem essa questão da multa administrativa, também a ideia não é também penalizar, tudo bem que não se trata de bis in idem, mas pena pecuniária, de alguma forma, você acaba trazendo uma despesa, né, para o clube, em que pese eles estão cientes, né, ainda que a defesa tenha colocado essa questão. Eu vou divergir do relator, me desculpa, mas apesar que aplicou 500 e reduziu, né? Tá bom, eu vou acompanhar. Mas assim, eu gostaria de deixar consignado aqui que eu acho que questão de regulamento, o clube está ciente, ainda que seja amador, eles têm que estar preparados para trazer os atletas, ainda que está frio, chovendo, não querem ir. É a responsabilidade do clube com os atletas talvez estarem sujeitos de não participarem, para evitar prejudicar a própria competição. Eu acompanho o relator, então, não é? Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator também. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 250 ao Clube Atlético Bandeirante. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 422/2024, denunciada a agremiação Monte Azul, por suposta infração praticada durante a partida Monte Azul versus Olímpia, Campeonato Paulista Sub-13. Relatora, doutora Patrícia Reale, com a palavra para a relatória, por favor. Então, por favor, doutora Patrícia, pode ser, doutor Fábio? Então, relatório e voto, doutora. Então, vamos. Só muda isso. Tem um outro de 91 que é que é um pouco diferente. Tá. Bom, processo 422/2024, Paulista Sub-13, Monte Azul Olímpia. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Monte Azul por infração ao 191, inciso 3º. Conforme consta na súmula, no item ocorrências, a arbitragem informa que a equipe Atlético Monte Azul realizou a partida somente com 13 atletas. Dessa forma, bom, desculpa, já estava partindo um pouco. Sendo assim, deixa eu só verificar. Bom, a equipe Monte Azul é reincidente e esse é o relatório. Agora, passando ao voto, até seguindo o que foi discutido no julgamento anterior, pelas mesmas circunstâncias, eu também vou votar até no mesmo sentido para não divergir da questão do valor, né? Então, eu voto por R$ 500 e com os benefícios reduzo para 250 o valor da multa. É assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota, doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 250 à agremiação Monte Azul. Julgamento finalizado. Vamos dar Presidente. início ao julgamento do processo 423/2024. Presidente, nesse caso, eu acabei de dar uma lida no processo, eu gostaria de pedir o adiamento dele, se possível, porque se trata aqui de uma agressão ao árbitro. Eu tentar entrar em contato com o clube, para ver se realmente eles estão cientes do caso, tudo certinho. Normalmente quem tem... Obrigado. Defesa. 3
O Brasil versus Esporte Clube São Bento, Campeonato Paulista Sub-15. Nesse caso tem defesa escrita e tem 2 gravações de depoimentos. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatora, por favor. Bom, processo 425, Paulista Sub-15, Desportivo Brasil e São Bento. A Procuradoria oferece denúncia em relação à agremiação Desportivo Brasil por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 7º do Regulamento Geral de Competição e o 26.3, inciso 3, do Regulamento Especial de Competição. De acordo com a arbitragem, no item ocorrências e observações, informa que a pré-súmula, a escalação da equipe Desportivo Brasil, foi entregue às 8h40, né? E também informa que as taxas da arbitragem não foram pagas. Lembrando que as equipes devem entregar com antecedência mínima de 45 minutos antes da partida, e a partida começou às 9h. Além disso, a equipe Desportivo Brasil é reincidente, 2 vezes, inclusive, no 191, tá? Uma idêntica ao inciso 3º, só para constar, e esse é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra da Procuradoria. Muito rápida, presidente. Só destacar que na denúncia, na verdade, é 191 2 vezes, uma pelo combinado com o artigo 7º do RGC e outra combinado com o artigo 26 do REC, né? A primeira, pelo fato de ter entregue a documentação de pré-súmula com 20 minutos antes apenas do início da partida, e o RGC determina que seja feita com até 45 excedência. E a segunda situação, pelo não pagamento das taxas de arbitragem, que eu não vi a defesa, não sei se juntaram comprovantes. Se juntaram, ok, né, a denúncia em relação a esse artigo 191 combinado com 26, a Procuradoria, se juntar da comprovação, retira, tendo em vista perder o objeto. No mais, reitero integralmente, aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Tem defesa escrita, perdão. Tem 2 depoimentos? Vamos ouvir, por favor. Sou o Peterson, tá? Supervisor da categoria Sub-15, e vou, obviamente, tentar explicar para vocês o que ocorreu em relação à infração da súmula. Vamos lá. Em relação à súmula, a gente coletou, né, e, obviamente, pegou as assinaturas dos atletas Sub-15 e Sub-17, porém, na hora de descer e entregar para o delegado, eu tinha percebido, em conjunto com ele, que as 2 tinham sido trocadas. Então, isso limitou a logística ali. Eu tive que voltar lá no campo e recolher as assinaturas. E, em paralelo a isso, antes também, tive muita sobrecarga de trabalho também. E um fator que limitou foi que eu tinha pegado as carteirinhas e faltou uma RG do atleta. Então, por falta, talvez, né, de organização, acredito eu, perdi um pouco de tempo para recuperar a RG, porque aqui a gente trabalha com as carteirinhas, aí eu dei falta da RG, e aí isso sobrecarregou em questão de tempo ali inicial. Então foi isso, a falta da RG, tive que procurar ali, e as trocas de assinaturas que também dificultaram a logística ali, que aqui no CT é muito longe, né? Onde estava o delegado, que é lá no vestiário, eu tive que voltar no campo de fundamentos, lá em cima, e enfim, e aí teve esse pequeno atraso aí na entrega da súmula. Tem outro? Olá, meu nome é Luiz Ramos, eu sou coordenador geral de futebol do Desportivo Brasil. Nós tivemos a denúncia agora sobre o atraso da súmula e também a questão do atraso do pagamento para a arbitragem. Nosso clube, a diretoria, os pagamentos eram todos feitos em dinheiro vivo,
e era mais ágil tudo isso. Em determinado momento, a nossa diretoria, com a diretoria chinesa, eles deram a ordem de que todos os pagamentos têm que ser via transferência online para ter algum tipo de registro. E aí, a partir disso, todos os pagamentos que nós fazemos em jogos, né, para tudo que precisa, é sempre feito online. Só que o cartão que os nossos funcionários usam aqui, ele não faz a modalidade Pix, que seria um pagamento imediato, só faz por transferência online. E essa transferência, ela tem que ser feita às 3 horas da tarde. Após as 3 da tarde, ela aumenta no próximo dia útil. Então, especificamente nesse caso, a transferência foi feita um pouco depois das 3 da tarde, no último sábado, e ela só entra na segunda-feira. Então, a transferência foi feita na sexta-feira, o jogo era no sábado, e mesmo assim não foi suficiente para entrar para a questão na segunda-feira. E essa foi uma correção que a gente já está ciente agora, né? Os procedimentos aqui para que não aconteça de novo. E em relação ao atraso da swing do supervisor, ele teve uma assinatura errada no documento, ele teve que voltar a imprimir de novo, e com esse prazo ele viu o erro e voltar a imprimir e voltar lá para baixo no campo, foi o período do atraso que aconteceu. Defesa escrita, por favor, doutora Sônia. Então, só para constar, a defesa anexa aqui 4 tipos de comprovantes, né? Vai de acordo com o que consta no depoimento. Foi feita as solicitações aqui desses pagamentos no dia 10, mas só caiu mesmo no dia 13. Enfim, então, consta que esses pagamentos foi feito no dia anterior, dia 10, anterior à partida, mas, enfim, não caiu. Também o regulamento acho que não fala nada a respeito disso, me consta. Bom, passando aqui aos pedidos. Bom, os requerimentos da defesa, no sentido de pedir a absolvição da pena combinada no artigo 191, em razão do pagamento feito a arbitragem ter ocorrido normalmente, e enquanto a entrega da pré-súmula ter sido resolvida internamente pelo clube, ainda que no início da partida, de modo não comprometendo cometer mais este equívoco. Aliás, comprometendo-se a não cometer mais este equívoco. Sucessivamente, sendo superada a absolvição, como acima referida, com decorrência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente como analisados os fatos e as peculiaridades do caso concreto, seja aplicada a pena mínima do parágrafo 1º do artigo 191, ou o mais próximo possível disso, inclusive com observância da redução do 182, por ser competição amadora. Em resumo, essa é a defesa do desportivo. Pode seguir para a voto, doutora? Bom, eu passo ao voto. Eu entendo assim, como foi anexado, não tem nenhuma referência, acho que da federação, se o pagamento tem que ser por Pix ou tem que ser feito tem que pagar, né? E tecnicamente eles pagaram, porque o pagamento dos comprovantes estão aqui. Só não sei se é dentro dessa ordem, que tem vários. Como? Deixa eu ver aqui o prazo, porque o prazo não é um dia antes? Não, deixa só um minuto, então, por favor, antes que eu passe ao voto. Porque como tem os comprovantes, né? Agora só uma dúvida, eu pergunto até a secretaria ou a procuradoria, quem puder me responder. Qual é o prazo para eles fazerem o pagamento para a arbitragem? Eu sei que foi pago porque com os pagamentos aqui. Não está colado. Até o dia do jogo. Tem que estar pago aqui, dinheiro creditado na conta. Filha, fica numa situação complicada. Vou partir primeiro pela questão
do artigo da apresentação, da não apresentação da súmula. Bom, ainda que tenha os depoimentos colocados aqui, eu entendo que mesmo que tenha tido essa confusão, a equipe tá claro que foi descumprido aqui o regulamento em relação à apresentação da súmula, ainda que seja colocado esses detalhes. Então, nesse caso, eu até entendo aqui entendo pela aplicação aqui de multa do artigo 191 por não ter apresentado dentro do tempo que manda o regulamento. Agora, com relação ao pagamento, que é uma dúvida que até então estou aqui raciocinando, o regulamento diz que tem que ser pago até a data da partida. Só que existe uma situação que eles apresentaram vários recibos aqui, que foi feita uma transação, que foi dia 10, mas também não especifica aqui o horário, e só que isso foi debitado apenas no dia 13, ou seja, foi depois do jogo, né? E então, nesse sentido, eu vou fazer a interpretação de que é aquela coisa, se o pagamento sexta-feira era um dia útil, se o jogo o quê? Alguma dúvida? Foi feito um depósito, não entrou na conta, não foi pago. Essa é a verdade. Ele pagou, ele fez uma solicitação. Parece ter uma programação de pagamento. Não sei se foi ou não. Esse tipo de modalidade eu nem uso mais. Então, o pagamento eu só sei que caiu dia 13 pelos recibos, ainda que tenha sido pago. A conclusão é que houve um descumprimento de regulamento, porque se foi o jogo de sábado, que foi dia 11, enfim, o pagamento só entrou para a arbitragem aqui dia 13. E considerando esses meus argumentos, até peço desculpa se fiz alguma confusão, mas como não tinha aqui essa questão de pagamento, eu sou advogada, isso pode gerar mesmo uma dúvida, foi pago ou não foi pago? A questão é essa, né? E sendo assim, eu entendo então a aplicação do 191, considerando o atraso, considerando a falta de pagamento, ainda que tenha sido pago posteriormente, eu voto pela condenação no valor de. O valor só calculando aqui, pensando numa coisa sobre o valor da multa. Só um instante, por favor. Eu vou votar considerando até a redução pelo valor da multa de R$ 800, assim como voto. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Estava tentando ver pelo menos o horário aqui, enfim. A gremiação, ela tem 4 condenações anteriores. Eu acho que até para que tenha um efeito pedagógico, que eu acho que o 191 por não pagamento da arbitragem é uma infração grave. E hoje em dia é até mais fácil de você conseguir efetuar esse pagamento. Mas não pode também desprezar talvez essa falha de comunicação ou de atenção da agremiação, sendo 2 infrações, 4 reincidências. Eu vou acompanhar o voto da relatora, considerando 182, fica em R$ 800, então, até para que tenha algum efeito pedagógico demonstrando que houve a condenação. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Relatora, presidente. Obrigada, doutor. Eu peço bem a relatora, mas eu discordo do montante. Eu amplo para pelo menos de R$ 1.500. As incidências, também foi só uma impressão.
Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 800 à agremiação. Desportivo Brasil. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 426/2024. A denunciada é a agremiação linense por suposta infração praticada durante a partida Clube Atlético Linense versus Marília, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, Dr. Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em desfavor da agremiação do Linense, denunciada nos artigos 213, inciso 3º e 243-G, parágrafo 2º, ambos do CBJD. De acordo com o que foi trazido na denúncia, o relato do árbitro aponta que aos 78 minutos de jogo, após o gol da equipe do Marília, equipe visitante, a torcida do Linense arremessou uma garrafa PET com líquido dentro no campo de jogo, direcionado aos jogadores do Marília que estavam comemorando o gol. Forma ainda que a garrafa não atingiu ninguém e também não houve a identificação do autor do arremesso da garrafa. Consta ainda que aos 76 minutos da partida, com o jogo paralisado para atendimento médico, ao atleta da equipe do Marília, os torcedores da equipe do Linense começaram a entoar um canto homofóbico direcionado ao assistente número 2, Choro William, por 3 vezes. Bandeira, abre aspas, bandeira, viado, fecha aspas, logo após foi cessado. Esse é o relatório, presidente. Presidente, mais um 213 e também 1843G, que tem sido comum nessa comissão, e tem chegado de maneira reiterada, tanto para mim quanto para a doutora Mariana. 213, fato inequívoco, né? Infelizmente, a pessoas têm comportado de maneira a prejudicar os clubes para os quais elas torcem, né? Mais uma situação de arremesso de garrafa PET, assim, com um líquido estranho dentro, enfim. Aos 78 minutos e aos 76 minutos, esses gritos em direção ao bandeira por 3 vezes, como evidenciado em súmula. Volto a dizer, uma súmula também bem didática, uma informação completa. E agora, Palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, com relação ao 2013, foi arremessada uma garrafa, né? Uma garrafinha de água, que não atingiu ninguém. Porém, aqui no caso, fica prejudicada a agremiação por 2 fatores. Primeiro, porque era a visitante, né? Então, aqui não cabia a ela nenhuma questão de revista, né? E também ficaria prejudicada para a própria identificação de quem arremessou, né? E no caso, como é uma garrafa de água e que deixam entrar, eu entendo que não tem responsabilidade, né? Nesse caso, não é passível de se exigir essa responsabilidade da agremiação, até mesmo por mais que fosse a mandante, né? Fica quase impossível você prevenir, né? Isso aí. É mais fácil remediar quando você é o mandante. Mas por ser o visitante, sem poder algum no campo de jogo ali, né? No local da partida, é muito mais difícil você tomar alguma atitude, né? Principalmente a de identificação, né? E por isso eu peço a absolvição da agremiação no 213, senão a aplicação da pena mínima, considerando também, nesse caso eu pediria para ambos os artigos a consideração do 182, entendendo que todos os jogadores ali da agremiação são amadores. Com relação ao 243G, né, a súmula é clara aqui quando fala que os torcedores xingaram o Bandeira, né, 3 vezes, mas cessaram
não se sabe por que cessaram rapidamente ali, após essas 3 vezes. Entendo aqui que tenha sido mais uma injúria mesmo, o proferido aqui, mas, bom, peço a aplicação da pena mínima também, no caso. Peço a aplicação da pena mínima, é a defesa, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Bom, com relação ao 213, inciso 3º, eu voto pela condenação. O Linense ela é a equipe mandante, foi após o gol do Marília. E aí o arremesso, pelo que eu entendi aqui, teria sido da torcida do Linense. Como o Dr. Fábio ele é sempre muito gentil, ele mencionou aí uma garrafa de água, o que eu tenho dúvidas aí, pelo comentário trazido pelo árbitro na súmula, de um líquido dentro, né? Então eu voto pela condenação. Eu acho que a prevenção nesse caso ela é difícil, de fato, mas a repressão, ainda mais em sendo um sub-17, no sentido da identificação do autor do arremesso, ela é um pouco mais fácil, por conta do número de pessoas que estão acompanhando o jogo. E eu acho que a agremiação poderia ter procedido dessa forma, ou ao menos trazido qualquer consideração nesse sentido. Então eu voto pela condenação e aplicação da pena de multa aqui no valor de R$ 600, reduzo para 300 por conta do 182. Com relação ao 243G, a verdade é que a gente vive uma mudança social recente e isso aqui já pode ter sido considerado jocoso até há pouco tempo atrás, mas eu sempre digo isso, o futebol precisa acompanhar essa evolução social e eventualmente até estimular. Então eu voto pela condenação da agremiação, até para que tenha um trabalho nesse sentido, principalmente sendo sub-17, sub-15, quando é categoria amador, pela importância da formação dessa molecada. Então eu voto pela condenação 243G, a pena de multa aqui no valor de R$ 2.000, reduzida a metade no 182 mil reais. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Emenda de R$ 13.000 no 243G. Ok, eu vou acompanhar o relatório. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Relator, presidente. Também acompanha o relator. Então, fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária à agremiação imensa de R$ 300, no artigo 13, artigo 3, e R$ 1.000 no artigo 243. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 427, da pauta. Denunciada a agremiação. Obrigado, presidente. Processo 42724, pelo Esporte Capão Bonito contra Ituano, Paulista Sub-20, partida realizada 10 de maio de 2024. A douta Procuradoria denuncia o Elo Esporte no artigo 206 do CBJD, pelo atraso de 30 minutos na realização da partida, porque a ambulância demorou 27 minutos para chegar. E no artigo 191, inciso 3, por 2 vezes. A primeira porque o Elo Sport, que é o mandante, não apresentou bolas novas para a partida ser realizada. E o segunda incursão no 191, inciso 3, porque não houve o pagamento da taxa de arbitragem. Ressalto que só nesse menos de 2 meses, o Elo Sport já foi condenado 5 vezes no artigo 206 e 2 vezes no artigo 191. Esse é o relatório.
Esse ponto, ele de início da partida, em razão de uma grande demanda na cidade. No entanto, o regulamento geral de competições e também o REC não, quer dizer, não determina que seja uma ambulância específica ligada à prefeitura, algum ente público, enfim, a federação poderia se valer, né, de uma empresa privada para poder fazer também essa cumprir com o regulamento. E com relação às taxas de arbitragem, a mesma situação do processo anterior, não vou me alongar, presidente, então aguardo condenação em ambas as situações. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Bom, aqui é um caso que é passível de acontecer, né? O atraso da ambulância, principalmente uma ambulância cedida pelo poder público, né? Concordo com o Dr. Rodney que a agremiação ela tem, né, a opção de escolher uma privada, porém, ela não pode escolher as duas. A partir do momento que... E ela também ela não pode ser punida porque ela escolheu a oferecida pelo poder público e no dia não veio, né, atrasou. E acontece muito também com o policiamento. Às vezes, o efetivo da Polícia Militar são 2 policiais que vão para lá, só que a cidade é pequena, teve que atender alguma ocorrência, então eu entendo que nesse caso aqui, como inclusive aqui no relatório, ele expressa que tem uma justificativa, né? Tem uma justificativa pelo atraso, né? Eu pediria aqui a não responsabilização da agremiação e sua absolvição, porque isso estava além do alcance dela para evitar, né? No entanto, caso os senhores entendam de forma divergente com relação ao atraso, peço que seja aplicado o mínimo da tabela e não seja considerada a reincidência, né? O Elo Sport é um clube novo, que está tentando se adaptar aí e, como a gente vê pela reincidência, eles estão apanhando um pouco, né? E dependendo de como forem as punições aqui, acho que não sei se seguirão nos próximos campeonatos. E com relação, então, às outras imputações do 191, né, foram as bolas e a taxa de arbitragem, também peço a aplicação do mínimo, é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para conferir o outro. Presidente, só para deixar claro que não se aplica um 82 aqui no caso, porque o próprio, o doutor Fábio nem falou, mas o próprio esporte tem atleta profissional em campo, então não se aplica um 82. Bom, questão de dizer isso, é a 6ª reincidência do 206 em prazo menor de 2 anos. Está absolutamente organizado. Não sei, é ambulância, e tal. Então, eu voto pela punição no artigo 206, né, R$150 por minuto, vezes 30 minutos, 4.500, pela reincidência, R$9.000. No caso das bolas e da taxa, cada um, R$500, com a reincidência, R$1.000 cada um, totalizando R$11.000, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? A partida foi de 30. Tá, foi R$9.000. Desculpa aí, eu tomei um susto com o valor. R$150 vezes 30 minutos, Sim, vezes 2, 9.000. Sim, 9.000, porque Isso. você aplicou por conta da reincidência. Perfeito. Tá, e o 191? R$500 em cada um do 191, reincidência, R$1.000 cada um. Aí você aplicou o 91, você também considerando a reincidência, você aplicou Perfeito. R$1.000. Tá. Vamos lá. Eu vou pedir, Vênia, para, apesar de existir a questão da reincidência e ser um sub-20, eu vou alterar na questão 216 pelo seguinte, pela questão do princípio da proporcionalidade
e até da questão colocada aqui pela defesa em relação a ser um clube que está se adaptando tudo, evidentemente, que a gente percebe aqui pela lista de reincidência que existe aqui várias coisas bastante desorganizadas, né, no clube, mas eu chamo a atenção aqui dos auditores também para a questão da proporcionalidade. Evidentemente que tem a reincidência, a gente pode duplicar a pena, ok, mas eu vou pensar na questão até realmente proporcional. Sendo assim, se fosse sem a reincidência, 9.000 cairia para R$ 4.500 sem aplicação, né, da reincidência. Eu vou votar dessa forma, me desculpa, mas eu vou divergir por conta dessas minhas questões. Em relação ao 191, eu acompanho o relator. Presidente, só uma questão de ordem. O doutor Fábio falou que ele é um clube novo. Ele foi fundado em 10 de maio de 93 e filiou à Federação Paulista em 1997. Sem mais. Sim. Não, Elo Esporte não é clube novo. Já passou por aqui por várias vezes. Passou por aqui por várias vezes. Como vota, doutor Manuel? Presidente, acompanho no Elo Esporte, pelos fundamentos trazidos pelo doutor Daniel. Só no 206 são 4, então infelizmente a gente às vezes até tenta ponderar a questão de dobrar a pena, mas aqui eu acho que está desprestigiando a própria competição e etc. E eventualmente eles que façam uma regressiva, sei lá o que, contra quem não cumpriu no horário. Com relação à bola, vou divergir aqui por pouco, eu vou aplicar acho que R$ 500, acho que já fica de bom tamanho, e a arbitragem eu acompanho. Então vai ser só a taxa da bola aí que vai dar R$ 500 de diferença. Então seria 1.500, não é isso? O total 1.500. 1.500 e o doutor aplicou 2, né, doutor? Foi isso. Obrigada, doutor Manuel. O Elo Esporte é um clube já um tempo razoável e eu sou muito cautelosa para aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nesses casos. Mas esse caso não vejo essa possibilidade pelas reincidências aí recorrentes, em pouco espaço de tempo, inclusive, enfim, reincidente. Então, eu vou acompanhar integralmente o relator. Então, vai ficar no artigo 206, aplicada a pena pecuniária de R$ 9.000, por maioria, e no artigo 191, aplicada a pena de R$ 2.000 por maioria também. Julgamento encerrado. E aí concluímos, então, terminamos. Então, eu declaro encerrado.